Irmãos, então assim, eu acho que finalmente nós chegamos no livro de Atos, só que não. Para a gente realmente entrar no clima do que era ou do que foi a situação dos apóstolos, dos discípulos, da igreja, naqueles seus primeiros dias, é necessário que a gente faça um breve retrospecto das semanas que antecedem a morte de Jesus. Na verdade, as semanas que antecedem aquilo que está narrado no livro de Atos. E a Bíblia nos diz que Jesus estava nessa região aí, lá no canto ali à direita de vocês, que é um lugar onde ele muitas vezes foi para se refugiar ali. João, o apóstolo João, o evangelista, escreve que novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Jesus estava ali, muitas vezes ele foi para essa região, ainda vai voltar a essa região ainda, e é aí que Jesus recebe a notícia de que seu amigo Lázaro estava doente, gravemente doente. A Bíblia nos diz que ele ainda ficou 2 dias, ele não saiu de imediato para ir para Betânia, onde Lázaro morava, mas ele sabia que Lázaro já tinha morrido, e o fato é que, devido ao tempo que ele levou aí, mais algum tempo vai se passar até que Jesus finalmente chega a Betânia. Lázaro tinha morrido já há 4 dias, e Jesus aí realiza o milagre extraordinário da ressurreição de um homem já com 4 dias de sepultado. E a ressurreição de Lázaro, ela causou um impacto enorme, né, entre o povo, entre as autoridades judaicas. Era um milagre que não dava para passar desapercebido. Todos conheciam Lázaro ali em Betânia. Betânia era uma cidade pequena, e que ele tinha morrido, todo mundo sabia. Foram ao enterro, viram o homem ser sepultado, e depois de 4 dias aparece Lázaro vivo. Isso era um problemão enorme para as autoridades judaicas. E o fato é que Jesus daí, ele segue, desde aquele dia resolveram matá-lo. Essa foi a decisão das autoridades judaicas, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Então, Jesus ainda não havia chegado a hora dele, ele se retira e vai para essa cidade de Efraim, uma cidade pequena, uma cidade afastada, próxima ao deserto, e daí Jesus parte para a sua última viagem para Jerusalém. O caminho que ele costumava percorrer era sair do deserto, descer o vale, cruzar o Jordão e atravessar pelo outro lado do rio Jordão. E é assim que Jesus vai, desce, percorre essa região e vai até Jericó. Essa caminhada de Jesus, o tempo que ele permaneceu ali em Efraim, o tempo que ele já esteve ali, como apontamos no início, e agora aqui nessa caminhada até Jericó, alguns dias se passaram nessa caminhada. Naquele tempo não se viajava de Uber nem de ônibus, era caminhando mesmo. Jesus caminhou muito. Aqui em Jericó ele vai se encontrar com Zaqueu, aquele homem pequeno que subiu numa árvore para ver Jesus, e acontece um turbilhão de coisas nesses últimos dias. Para se ter uma ideia, do capítulo 10, 11 até o final, capítulo 21, é o relato do que Jesus fez, ensinou, conversou com os apóstolos, os discípulos, nas suas últimas 2 ou 3 semanas de vida. É algo muito intenso, é algo muito forte. E João nos diz, nós lemos lá no capítulo 16, tudo aquilo que está narrado ali nos capítulos
14, 15, 16, a oração sacerdotal de Jesus, tudo aconteceu nesses dias finais. Eu fico pensando assim, aqueles apóstolos, aqueles discípulos estavam como que seminaristas que tiveram o privilégio de cursar o maior seminário de formação de um líder cristão, de um pastor, e com o maior, o inigualável, o incomparável professor que os educou durante esse tempo, e eles estavam em final de curso, já preparando o TCC para concluir o curso, receber a graduação, mas nós vamos ver que o cenário não era interessante, é um cenário muito complicado. E as aulas de Jesus, as falas de Jesus nesse final começaram a se tornar muito intensas, muito difíceis. Jesus disse: tenho muito ainda que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Um pouco, e não me vereis, outra vez um pouco, e ver-me-eis. E Jesus disse isso a eles, e qual foi a reação deles? Então, alguns dos discípulos disseram uns aos outros: que venha a ser isto que nos diz, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai. Diziam, pois, que venha a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Eles estavam assim, no escuro, sem entender. Lucas fala de um outro momento, de uma outra fala de Jesus para os discípulos, quando ele diz: tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito, por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem, pois será entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Mas claro, impossível. Jesus estava aqui de uma forma explícita, falando daquilo que haveria de acontecer nos próximos dias. Mas Lucas diz: eles, porém, nada compreenderam acerca dessas coisas. E o sentido dessas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Eles estavam assim, atarantados diante daquilo que Jesus falava. Eles não conseguiam juntar os pontos. E aí chegam em Jericó, aqui há um encontro com Zaqueu, e então Jesus parte agora em direção a Jerusalém. Ele vai para Betânia. Jesus chega em Betânia na sexta-feira, uma semana antes de sua morte. Ele se hospeda, muito provavelmente, na casa dos seus amigos Lázaro, Marta e Maria, fica aí. Jesus, no dia seguinte era o sábado, ele, como judeu, ele cumpre o ritual do Shabá judaico, e no domingo, Jesus então vai para Jerusalém, mas não foi caminhando, dessa vez ele foi num jumentinho, e ele desce, vai para a cidade, entra num jumentinho, e de uma forma impressionante, ele é recebido e ovacionado pela multidão, que, carregando palmas, espalham pelo chão, numa manifestação de boa vontade, de aceitação: bendito que vem em nome do Senhor. E o Senhor entra na cidade montado naquele jumentinho. Jesus vai de Betânia para Jerusalém, e aí ele volta no domingo, ele pernoita em Betânia. Betânia fica muito próximo a Jerusalém, são 3, 4 quilômetros, falam 15 estádios na Bíblia. E na segunda-feira Jesus retorna a Jerusalém. No caminho para Jerusalém, a Bíblia diz que ele teve fome,
e viu uma figueira com folhas, e aí ele foi ali colher figos, e não encontrou figos para comer. Jesus amaldiçoou aquela figueira e segue para Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, Jesus vai ao templo e encontra aqueles cambistas, aquelas pessoas fazendo do templo um comércio, e Jesus expulsa os cambistas do templo, e aquilo causa certamente uma grande turbulência no meio dos líderes que já tinham decidido por matar Jesus, e agora Jesus faz aquela manifestação um tanto intensa de expulsar aqueles vendilhões que estavam ali no templo. A terça-feira foi um dia muito cheio. Jesus, ainda em Jerusalém, ele enfrenta a oposição das autoridades judaicas, ele conta algumas parábolas, ele fala das parábolas dos 2 filhos, fala da parábola dos lavradores maus, fala da parábola das bodas. Depois chega alguém para ele e pergunta o que ele achava, se deveria ou não pagar o tributo a César, provavelmente procurando já meios de pegar Jesus e acusá-lo, porque eles precisavam de um pretexto para a acusação, prisão e a condenação de Jesus. Jesus dá aquela resposta brilhante. Depois vem os saduceus, que não criam na ressurreição e submetem Jesus a uma questão de uma mulher que casou com o irmão morreu, casou com outro, e morreu, casou com o terceiro, 7 irmãos, e aí o que é que ia acontecer quando chegar lá no céu? A mulher ia ficar com qual dos irmãos? Jesus responde que lá no céu era diferente. Ele finalmente conta a parábola das 10 virgens e termina o dia de terça-feira. Quarta-feira provavelmente foi o dia em que Judas se encontrou com as autoridades judaicas e combinou o que seria feito para entregar Jesus. Na quinta-feira, Jesus dá instruções bem claras aos seus discípulos, que um local onde ele iria cear com eles, a última ceia que ele ia fazer com eles. Jesus lá lava os pés dos discípulos, depois realiza a celebração da Páscoa, ele institui a ceia do Senhor, e no meio disso Judas sai e vai se encontrar com as autoridades judaicas, e Jesus, ao final, vai para o Getsêmani orar, e nós temos aquela narrativa muito forte de Jesus fazendo uma oração que não foi respondida, né? Se for possível, passa de mim esse cálice. Sozinho, sem o apoio de ninguém, os discípulos dormiam, eles ainda não estavam entendendo nada, eles não tinham noção do que estava pela frente. Finalmente Jesus foi preso, e na sexta-feira ele passou por vários julgamentos fajutos, fictícios, forjados, acusações de falsas testemunhas, e quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda, e já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e dito isso, expirou. Acabou tudo. Eu acho que a sensação, a Bíblia fala que ali, presente ao pé da cruz, apenas João estava ali. Eu creio que nenhum dos outros apóstolos esteve presente. Pedro já havia, nós ainda vamos falar sobre isso, Pedro já havia se escondido, os outros nós não sabemos, mas passou o dia do sábado, e no domingo algumas mulheres que seguiam Jesus, foram até o sepulcro, para preparar o corpo
e encontram com anjos que dizem a ela: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galiléia. Ele avisou vocês quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Então se lembraram das suas palavras. E as mulheres, então, diante daquilo, retornam a Jerusalém, correndo para se encontrar com os apóstolos e dar a eles a notícia. Uma notícia que eles já deveriam saber do que viria a acontecer. Jesus avisou: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e me... E era Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, que estavam com elas, confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Os nossos formandos do seminário de Jesus, difícil, né? Um outro relato também de Lucas, esse relato eu acho maravilhoso, quando dois que vinham saindo de Jerusalém e voltaram para a cidade onde eles moravam, a aldeia de Emaús, e Jesus se aproxima deles, e aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam impedidos de o reconhecer, e eles pararam entristecidos. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, 3 dias, desde que tais coisas sucederam, acabou, nossa esperança se foi, nós estamos tristes, não deu certo, eles estavam entristecidos. E Jesus meio que dá um sabão neles, né? Na tradução que nós temos, honestos e tardos de coração, na Nova Versão Internacional, ele diz assim: e ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e pelos profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E aí foi com eles, e vocês sabem, quando ele partiu o pão, eles se reconheceram e Jesus se retirou deles. E esses dois, quando perceberam que era Jesus, que tinha se manifestado a eles, retornam a Jerusalém para dar a notícia aos outros, notícia que já tinha sido dado pelas mulheres. Isso tudo aconteceu no domingo. Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, domingo, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Eles estavam trancados, com medo dos judeus, sem entender nada, entristecidos, desacreditando do testemunho daquelas mulheres, sem dar a devida crédito também e atenção a esses dois que, voltando de Emaús, deram essa notícia. Lucas prossegue dizendo que eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditaram que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? E eu acho que nós temos bem a base bíblica para descrever o cenário do estado de espírito, de como estavam aqueles homens que tinham seguido Jesus por 3 anos, tiveram aulas teóricas, práticas, aulas de vida, dormiram com Jesus, se alimentaram com Jesus, fizeram um intensivão com eles,
cheios de dúvida no coração, lentos para entender e crer, pensavam estar delirando, perturbados, atemorizados, confusos e desanimados. Mas Jesus então se apresenta a eles. Tomé não estava nesse dia. Tomé disse: de jeito nenhum que eu vou crer no que vocês estão me contando. Tomé, coitado, ele termina sendo assim um representante da incredulidade, que não era só dele, a incredulidade era de todos. O fato é que apenas o Tomé não estava presente, e eles, de forma sincera, eu até gosto de Tomé, sabe, às vezes me identifico muito com ele. Ele disse: se eu não ver as cicatrizes, se eu não meter o dedo lá, de jeito nenhum que eu vou crer. E Jesus então novamente se manifesta a eles, depois eles retornaram a Galileia, e Pedro disse: eu vou pescar. Hoje eu deixei de ser pescador para me tornar um pescador de homens, mas agora não adianta mais. Mas Jesus se apresenta a eles, e finalmente é aqui que termina o livro de Lucas. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. 40 dias decorridos desde que Jesus havia sido crucificado, morto naquela cruz. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém. Agora, tomados de grande júbilo, estavam sempre no templo, louvando a Deus. E é assim que termina o Evangelho de Lucas, com a crucificação, a ressurreição e a narrativa da ascensão de Jesus Cristo aos céus. E o livro de Atos começa com uma nova narrativa, com alguns detalhes a mais da ascensão de Cristo aos céus e o evento que marca o início do livro de Atos, do Pentecoste. Mas antes disso, já com Pedro assumindo claramente a liderança, ele diz: olha, eu entendo que o lugar de Judas precisa ser ocupado. Então eles se reúnem para escolher o substituto para Judas Iscariotes, que traiu Jesus e depois se matou. E nós encontramos lá de forma clara os requisitos para o apostolado. Isso está lá no primeiro capítulo de Atos. Um apóstolo deve ser testemunha ocular, está lá em Atos 1, 21 e 22, daquilo que Jesus fez e ensinou, da sua ressurreição e da sua ascensão ao céu. E um apóstolo é escolhido por Deus. Eles, adotando aquele critério, encontraram 2 candidatos e fizeram um sorteio, e orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses 2 tem escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Então acontece aquilo que Jesus havia ensinado. Nós já dissemos anteriormente que esse é o texto, antigamente nas revistas de escola dominical, para cada lição tinha um texto chamado texto áureo, o texto de ouro, o texto que, vamos dizer assim, que é o mais destacado de todo o tema que está se tratando. E é isso que Jesus disse a eles, logo antes da sua ascensão aos céus. Ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, acontece, 10 dias depois da ascensão de Jesus,
o Pentecoste. A festa de Pentecoste, ela acontece 50 dias após a Páscoa. Jesus morreu na sexta-feira, que antecedia o sábado da Páscoa, e ele ficou 40 dias depois de sua ressurreição com os discípulos, e 10 dias depois, então, acontece isso que está narrado lá, logo no capítulo 2, versos 1 a 4 de Atos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, Pentecoste foi marcado pelo cumprimento da promessa que Jesus havia feito, de enviar o Espírito Santo para que fosse o Consolador que estaria para sempre com eles, o Consolador que iria revesti-los de poder, que iria guiá-los a toda a verdade, que iria dar a eles a capacidade de responder quando eles comparecessem perante autoridades ou pessoas. Jesus ensinaria a eles o que havia de falar pelo poder do Espírito Santo. Isso aconteceu como manifestações sobrenaturais. Eles ouviram um som como de um vento impetuoso, um som forte, línguas como de fogo, labaredas de fogo, e a mensagem do Evangelho sendo proclamada em diversas línguas estrangeiras. Diz aqui o texto de Atos: ora, estava habitando em Jerusalém, era a festa do Pentecoste, então muita gente peregrinava de várias partes, até fora do país, de outras regiões do país, para a celebração do Pentecoste em Jerusalém. Então estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Galileu, meu irmão, era assim, gente da roça, era gente que não sabia nem falar direito a língua deles, que não sabia conjugar os verbos, que não sabe de concordância verbal, nem concordância de número, de gênero. Galileu era fraco mesmo, era uma zombaria chamar alguém de Galileu, e de repente aqueles galileus estão falando em muitas outras línguas. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, no Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Então nós temos aqui assim a resposta de Deus a Babel. Babel foi quando Deus confundiu as línguas. Os homens quiseram se elevar, fazer alguma coisa que tornasse célebre o nome deles, e construir uma grande torre que chegasse aos céus, e ali Deus confundiu as línguas, e o projeto deles não prosperou. E aqui nós vemos Deus fazendo pelo seu poder com que o Evangelho chegasse a todas as línguas, através daquela manifestação sobrenatural do poder de Deus. E qual foi a reação da multidão? Estavam, pois, atônitos e se admiravam. Todos, pois, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. É o cenário que nós vemos, né?
até o dia de hoje, mesmo diante da pregação do Evangelho, mesmo diante da manifestação do poder de Deus, da verdade, alguns creem e a maioria não crê, e muitos chegam até a zombar. E nós precisamos então fazer uma retrospectiva de novo sobre outra pessoa que... Olha, tem algumas pessoas na Bíblia que eu gosto muito, e vocês vão achar que é estranho. Eu gosto muito de Jacó, eu gosto de Tomé, e eu gosto de Pedro. Porque eu acho que eles, na fraqueza deles, eles revelam qual é a natureza nossa do ser humano. Nós somos como eles. Nós não podemos estender a mão, apontar o dedo e dizer: como é que Pedro fez uma coisa dessa? Como é que Jacó fez aquilo que fez? Como é que Tomé não acreditou? Nós somos muito pior, meus irmãos. Podem ter certeza. O velho Simão Pedro. Simão passou por muitos momentos. Ele era, vamos dizer assim, aquele grupinho do Estado Maior de Jesus, né? Pedro, Tiago e João. Tudo que aconteceu de mais importante, Pedro, Tiago e João estavam ali com eles. Eram os mais chegados a Jesus. Jesus havia perguntado aos seus apóstolos: quem dizem os homens que eu sou? Aí um disseram, um diz que é Elias, outro diz que é João Batista, um dos profetas aí. Aí Jesus faz aquela pergunta a eles. Se lembram que eu disse que Jesus ensinava fazendo pergunta e contando história? Aí Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, sempre ali impetuoso na frente, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora continua a ler o texto aqui de Mateus. Vá adiante. Jesus disse: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Isso que você falou, Pedro, não é porque você é esperto, não é porque você é mais inteligente do que os outros, mas isso que você falou por revelação de Deus. Vamos prosseguir no texto. Jesus começa a falar do que haveria de acontecer com ele, e Pedro então reprova Jesus pelo que ele dizia que estava por acontecer. E o texto de Mateus diz: e Pedro, chamando de lado, tipo assim, vamos ali no gabinete, que eu tenho uma conversa com você. Pega Jesus, começou a reprová-lo dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Pedro, que havia pouco tempo antes sido usado por Deus para fazer aquela declaração magnífica: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora ouve de Jesus. Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim... Aí Jesus faz aqui um jogo de palavras, que Jesus deu o apelido a Simão de Pedro, né? Pedro, pedra. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, mesmo Pedro, que com a sua boca fez aquela declaração magnífica acerca de Jesus ser o Filho de Deus, e Jesus disse: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E quando na exposição do livro de Mateus a gente chegar lá, o pastor Daniel vai falar sobre que pedra é essa. Eles estavam, num barco no mar da Galileia, e o mar estava agitado, e aí Jesus não estava com eles. Jesus tinha ficado orando, e Jesus vem andando por sobre o mar na direção deles. Eles pensam ter visto um espírito, mas no fim eles reconhecem Jesus. Aí Pedro diz: se é o Senhor, então deixa eu ir até onde o Senhor está, eu quero também andar sobre as águas. Pedro era assim, era o jeito de Pedro, a cara dele.
E ele então sai do barco e anda sobre as águas na direção de Jesus. Mas diz que ele reparou a força do vento, reparando, porém, a força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu tenho ou não tenho razão de gostar de Pedro? Pedro foi alertado por Jesus de que os planos de Deus para a vida dele estavam no radar de Satanás. E Satanás faria o que pudesse para tentar derrubar Pedro e impedir que ele fosse o grande líder que ele se tornou da igreja. E Jesus disse: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como um trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé, que já é pequena, não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Mas tem mais. Pedro disse que estava disposto a seguir Jesus para onde fosse, para a prisão, para a morte. E Jesus disse a ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece, antes que o galo cante. Isso foi naquela quinta-feira, antes da Páscoa. E Pedro negou Jesus 3 vezes. Então, e a intensidade da sua colocação diante de alguém que chegou para ele, uma pessoa humilde, uma pessoa simples, você andava com aquele nazareno. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo e, saindo dali, chorou amargamente. Irmãos, isso aqui é o retrato do seminarista de Jesus, do seminário de Jesus, depois de 3 anos de treinamento intenso, depois de 3 anos de preparo. Isso é o que temos ali, o velho Pedro. Mas no dia de Pentecostes, quando aquela multidão se reuniu e disseram, alguns atônitos, alguns perplexos, alguns admirados: como é possível? Nós somos de uma região tão distante, nós não falamos essa língua, e esses homens humildes da roça estão aqui falando na minha língua fluentemente. Então se levantou Pedro com os 11 e ergueu a voz. Agora vocês vão ver outro Simão Pedro. Eu não vou ler os verso 14, me parece que até o 39, 26 versos desse extraordinário primeiro sermão pregado por Pedro. Nós vamos apenas fazer alguns destaques. Vejam bem, Pedro está ali não diante agora de uma humilde serva que pergunta a ele se ele tinha andado com Jesus. Ele está diante de uma multidão, Jerusalém cheia, era a festa do Pentecoste, e ele está ali diante da multidão. Ele se levanta. Então Pedro se levantou junto com os homens e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos. E eu fiz o slide com esse formato porque eu quero destacar algumas coisas que vocês já vão entender já. Primeiro, Pedro começou a entender a Bíblia. Pedro começou a se lembrar que o que estava escrito lá nos escritos de Moisés, nos profetas, nos salmos, agora fazia sentido.
Aí ele se lembra do profeta Joel, e ele vai citar o capítulo 2 do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E ele vai, Pedro sabia de cor, ele não está ali com o celular, com a Bíblia para abrir, eu vou ler aqui, me acompanhe aí na Bíblia, não tinha isso naquela época. Ele sabia, mas aquilo tudo era algo que é como se peças de um quebra-cabeça desses de 2.000 peças, cada peça pequenininha que você tenta encaixar para formar a figura total, e ela só faz sentido quando as peças se encaixam, e agora as peças se encaixavam para Pedro. E ele cita Joel capítulo 2, e depois ele prossegue: vocês, olha, ele havia negado Jesus dias antes, agora ele diz: vocês mataram crucificando por meio de homens maus. Ele faz ele confronta as autoridades judaicas, ele confronta as autoridades romanas, chamando-os de homens maus, e ele vai citar Davi. Ele se lembra dos Salmos, mas ele se lembra do Salmo agora entendendo o sentido do Salmo, que ele nunca tinha entendido. Ele como judeu que era, nas sinagogas, muitas vezes ele viu a leitura, a explicação dada pelos rabinos judaicos e pelo próprio Jesus, mas agora o Salmo 16 faz sentido para ele. Um salmo que fala do que eu sempre vi o Senhor diante de mim, estando Ele à minha direita, para que não seja abalado. E ele vai citar de cor aqui o Salmo 16. E ele prossegue e volta a se lembrar também, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma, e Pedro vai citar o Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Irmãos, o milagre que aconteceu, o grande milagre que aconteceu no dia do Pentecostes, foi que aquele quebra-cabeça de 2.000 peças, que eles nunca tinham conseguido concluir a montagem dele para enxergar a figura completa do que é o plano de Deus para a redenção do mundo, tudo que está relatado na Bíblia, desde lá os escritos de Moisés, como nós vemos Jesus falando ali, aqueles no caminho de Emaús, e começando por Moisés, os profetas, falou de tudo que haveria de acontecer com ele. Agora aqui faz sentido. E Pedro conclui o seu sermão dizendo: portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E a conclusão, o resultado daquilo, lembram, eram 120 pessoas, a igreja primitiva nasceu com 120 pessoas, orando naquele lugar, quando aconteceu o Pentecoste, e quando ouviram isso, ficaram muito comovidos, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles a quem o Senhor nosso Deus chamar. Então nós temos o novo Simão Pedro, que se levanta com ousadia para pregar a uma multidão de várias regiões do mundo, confronta os seus ouvintes por seu terrível pecado, quando mataram Jesus, tem a mente iluminada para finalmente entenderem e crer em tudo que estava escrito acerca do Messias, na lei, nos profetas e nos salmos.
e se torna um vaso nas mãos de Deus para liderar a nova igreja que nascia agora com 3.120 membros participando dela. E nós queremos concluir com a narrativa que Lucas faz no final do 2º capítulo, que aqueles da multidão dos que creram, era um o coração e a alma, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, viviam na comunhão, no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor, desprendimento e generosidade, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cantando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Eu queria concluir deixando para vocês uma indagação, uma reflexão. Que vocês não vão levantar a mão, não vão responder para mim, não vão responder por outro, vão responder para si mesmos. Como é que eu estou? Eu, você, cada um de nós. Como é que nós estamos? Incrédulos, nécios e tardos de coração, lentos para entender e crer, perturbados, atemorizados, confusos, desanimados ou iluminado pelo Espírito Santo, firme na fé, destemido, cheio de ardor espiritual, buscando mais da palavra de Deus. Qual dessas descrições se aproxima mais do retrato falado de sua pessoa enquanto servo de Deus? Eu queria que vocês pensassem nisso. Esses slides depois vão ser compartilhados com vocês. Vocês releiam lá e em um momento meditem e peçam a Deus misericórdia, porque nós precisamos da misericórdia de Deus. E para concluir, essa citação de Sproul, no seu livro sobre Atos, ele diz que a missão da igreja, a razão da nossa existência é dar testemunho do presente reinado e governo de Cristo, que está à mão direita de Deus. Se tentarmos fazê-lo com o nosso próprio poder, falharemos. É somente assim que podemos fazer o trabalho para o qual Jesus comissionou a sua igreja. Se nós tentarmos fazer com nossa própria inteligência, com as nossas próprias estratégias, com os nossos próprios recursos, não seremos bem-sucedidos. E essa mudança que aconteceu na figura, na pessoa dos apóstolos e discípulos de Jesus, que ela também possa acontecer conosco. No próximo domingo, na verdade não vai ser no próximo domingo, daqui a 15 dias, nós vamos estar tratando sobre um milagre e 2 sermões extraordinários. Como temos 2 domingos, 15 dias, eu vou passar um monte de tarefas para vocês realizarem durante esse tempo, tá bem? Que Deus nos abençoe e nos dê um bom dia na sua presença. Amém.